é possível dizer se a fala do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que apresentou as acusações contra os réus, a fala dele foi consistente, foi robusta em termos de apresentar provas ou não? Isso não é possível avaliar? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio. Então, é uma circunstância um pouco complicada de fazer uma avaliação agora, mas a grande discussão, acho que a questão mais interessante desse processo é justamente verificar a questão da tentativa. Quando tem início a tentativa, se de fato os argumentos apresentados ali pelo Procurador-Geral da República, eles evidenciam uma tentativa ou uma preparação. Então, a grande questão desse julgamento vai ser o entendimento, verificar qual vai ser o entendimento dos ministros acerca de quando, de fato, estamos diante da execução, do início da execução de um crime de abolição, de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Mas, antes de passar a palavra para o Júnior e para o Marcelo, pensar em um golpe e preparar um golpe já é passível de punição, de condenação, de julgamento? Bom, então, o crime, antes da prática de um crime, a pessoa que comete esse delito, ela passa por 4 etapas. A etapa da cogitação, a segunda etapa da preparação, a terceira etapa da execução e a quarta etapa da consumação. Em regra, as primeiras 2 etapas, que é a preparação, que é quando o agente planeja mentalmente a execução do crime, e a preparação, que é quando ele começa a adotar ali, buscar auxílios para executar aquele crime, em regra, essas 2 primeiras etapas não são punidas. Somente a partir do início da execução é que é possível falar em punição da tentativa, no caso da consumação não acontecer, ou na punição da consumação do crime, que é quando, de fato, o agente ele realiza todos os atos executórios e consegue atingir aquele resultado ali descrito no dispositivo legal, né, no tipo penal. Doutor, me chamou a atenção algumas coisas, lógico, me chamaram a atenção ao longo da manhã, e acho que a mente do jornalista fica sempre comparando o que aconteceu em julgamentos anteriores, e aí a gente vai comparar com o julgamento mensalão e tudo aquilo que aconteceu lá atrás. Bom, quando a gente viu os juízes e os procuradores, promotores, enfim, falando, é sempre numa tentativa de falar, e aquilo ia atrasando e tal. Bom, por que eu estou dizendo isso? O ponto que me chamou a atenção foi o tempo gasto pelo Procurador-Geral da República nessa peça de acusação, que foi um tempo muito menor do que estava previsto, mais ou menos a metade do tempo, né? Gastou cerca de 1 hora, numa previsão de 2 horas. Isso quer dizer alguma coisa? Isso quer dizer que a acusação é mais concisa, ou que ele não tem elementos tão grandes assim de acusação, ou é só um estilo do procurador? Não, a princípio isso foi um critério do procurador. Talvez ele não viu, talvez pelas questões probatórias, né, pelo que já está contido nos autos do processo, por outras manifestações escritas que talvez são mais complexas, né, mais amplas do que o que foi dito, ele optou por uma sustentação oral de apenas 1 hora, sem fazer o uso do prazo integral. Não é necessário que ele faça uso do prazo integral concedido. Fica a critério dele. Não tem uma leitura implícita nessa história, então? Não. Aconteceu. É um acontecido, exatamente. Tá. Marcelo da Fonseca. Doutor Matheus, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Eustáquio, Júnior, Edilene. Uma dúvida mais técnica mesmo sobre o julgamento é que quando a gente viu o ex-presidente Lula ser julgado durante a Lava Jato, ele foi julgado pelo plenário do Supremo, né, quando ele recorreu. O ex-presidente Collor também foi julgado pelo plenário do Supremo. E aí a gente vê que teve uma mudança, né, do regimento interno em dezembro de 2023, e aí essa mudança levou o julgamento do Bolsonaro para a primeira turma e não para o plenário. Essa mudança pode ser questionada pela defesa, né, mesmo o caso já tendo sido até discutido, né, pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso pode ser usado como um argumento da defesa de que o ex-presidente deveria ter sido julgado pelo plenário e não pela primeira turma? Essa questão do julgamento pelo órgão plenário do STF foi alegada, foi suscitada pelas defesas de cada um dos acusados, porém já foi rejeitada pela primeira turma. Mas, de fato, essa é uma questão suscitada, é uma questão pertinente, é uma alteração relevante e que, a princípio, o julgamento será decidido apenas pela primeira turma. Somente em caso de 2 votos no sentido de absolver os acusados é que será possível a oposição de um recurso chamado embargo de divergência que permitirá que o julgamento seja realizado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, se acontecer igual aconteceu até agora nesse julgamento, né, nesse caso, das decisões serem por 5-0 ou por 4-1, o caso não vai para o plenário, fica na primeira turma e aí não vão ter esses embargos infringentes. Exatamente. O único recurso possível em caso de condenação por 5-0 ou 4-1 seriam os embargos de declaração, que aí é um recurso mais
voltado para sanar alguns vícios, por exemplo, omissão, se a decisão deixou de apreciar alguma tese defensiva, alguma prova que não foi devidamente examinada, contradição, caso a decisão apresente algum dispositivo contraditório entre si mesma, né, apresente contradições dentro da própria decisão, ou no caso de obscuridade, que é quando a decisão não ficou muito clara acerca de algum aspecto ali decidido pelos ministros. Saindo do aspecto técnico, né, Eustáquio, Júnior, e aí mais no aspecto político mesmo, esse tipo de mudança regimental, né, interna do Supremo, isso não acaba mudando um pouco também a percepção do tribunal como um todo, né? Quando você tem um costume, né, dos ex-presidentes serem julgados pelo plenário, e aí, de repente, o entendimento muda e passa a ser pela turma. Isso pode criar algum tipo de questionamento, até político, do Supremo? Não, sim, com certeza. Tanto é que essa preliminar alegada pelas defesas, ela tem sim esse caráter político, né? A questão é que quanto mais pessoas decidindo, teoricamente, mais legitimidade, mais democracia, nós podemos dizer assim, é possível de configurar. Porém, nesse caso, eu entendo que essa mudança talvez tenha sido uma questão de celeridade, né, para agilizar os julgamentos. Porque aguardar o voto de 11 ministros é mais demorado do que de 5. Então pode ter sido essa uma opção do STF ao alterar esse regimento. Doutor, daqui a pouco a gente vai ter o início dessa, não sei se eu posso chamar de segunda sessão ou de segunda parte dessa primeira sessão de julgamento. A gente tem a leitura do relatório, que é basicamente um resumo ali do que aconteceu até agora por Alexandre de Moraes, a acusação feita pelo PGR e a partir de agora, porque daqui a pouco a gente vai começar a ver essa segunda parte do julgamento. Agora é hora da defesa falar. Eu queria que o senhor resumisse para a gente, acho que para até todo mundo ficar na mesma página, o que vai acontecer a partir de agora. Então, hoje nós tivemos a leitura do relatório, que nada mais é do que um resumo do processo pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Posteriormente, foi dada a palavra ao Procurador-Geral da República para sustentar a acusação, ele fez no prazo aí, no período de 1 hora. E agora vão ter início a fala das defesas. Só que nesse caso, como há um réu que celebrou colaboração premiada com o Ministério Público, que foi o Mauro Cid, o STF já decidiu que, em caso de réu colaborador, ele deve falar primeiro, ou seja, ele deve falar antes das outras defesas para evitar eventual prejuízo ao réu, que sempre deve se manifestar por último no processo. Então, agora, na sequência, teremos manifestação do advogado do réu Mauro Cid e, posteriormente, seguindo a ordem da denúncia, os demais advogados dos outros acusados. Eustáquio, eu vou deixar vocês que eu vou correr lá para o Chamada Geral e convidar quem está no YouTube com a gente daqui a pouquinho. A gente segue essa cobertura também no rádio, então se você vai deixar a casa, não pode acompanhar pelo YouTube, no rádio a gente está com essa cobertura também, junto com a Edilene, com o Pedro Nascimento, com todo mundo de Brasília e conto com vocês também na audiência. Obrigado, bom trabalho aí. Valeu, Júnior, um abraço, bom programa. Bom, daqui a pouquinho, então, daqui a 2 minutos, está prevista a retomada, então, dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal. A Edilene Lopes, lá direto de Brasília, tem uma pergunta para o senhor, doutor Matheus Araújo. Edilene? Ei, doutor Matheus, tudo bem? A minha pergunta é a seguinte. Hoje, o Luciano Zucco, que é o líder da oposição, disse que pretende, que a oposição tem força para isso, para aprovar a anistia ampla e restrita antes do dia 7 de setembro. O julgamento termina no dia 12. Se essa aprovação for feita antes, ela alcança o ex-presidente Jair Bolsonaro, embora ele ainda não esteja condenado, caso ele seja condenado? Uma segunda pergunta. Caso essa lei da anistia seja aprovada no Congresso Nacional, o próprio Supremo Tribunal Federal poderá considerá-la inconstitucional? E com qual argumento depois? Boa tarde, Edilene. Então, é possível sim que ela alcance os acusados, porém a questão da legitimidade dessa proposta pode ser arguída, algum partido pode questionar isso e aí o STF poderá julgar. Obviamente o STF ele não pode fazer esse julgamento de ofício, ele não pode questionar a constitucionalidade de ofício dessa lei, isso caberá a alguém propor uma ação nesse sentido. Eu tenho uma dúvida, Eustáquio, também qual sobre... seria o a gente falou argumento, do Mauro doutor Cid, Matheus? né? Sobre como que fica o Mauro Cid agora. Ele participou, né, do processo da delação premiada. Ele pode receber uma pena, assim como os outros réus, ou o caso dele vai ser uma pena separada? Ele pode também ser condenado nesse caso, ou por ter participado, ele já fica de fora aí dessas condenações? Então, o colaborador, ele pode tanto não receber uma pena, como pode ter uma pena reduzida. A tendência é que talvez ele receba alguma pena, mas aí a gente vai ter que acompanhar o julgamento para ter certeza. Mas, a princípio, a pessoa que colabora, ela espera receber algum tipo de benefício. Porém, em troca disso, o colaborador ele precisa, além de apresentar a versão, né, apontar quem são os responsáveis, quem é o líder ali, o que cada um faz, ele também precisa apresentar provas que corroborem com as suas alegações.
Se ele não conseguir apresentar nenhuma prova nesse sentido, aquela colaboração não vai ser retificada. Mas, a princípio, a ideia é que ele receba algum tipo de benefício, talvez uma redução da pena ou até mesmo a ausência de pena. Doutor Matheus, havendo condenação, a definição das penas de cada um dos réus, necessariamente, no final do julgamento, depois dessa fase, haverá já a decretação da prisão? Eles não estão acompanhando, os réus não estão acompanhando o julgamento, mas já há a decretação da prisão tendo a condenação ou não? Não. Até porque é cabível o recurso do desembargo de declaração. Então, enquanto a decisão não transitar em julgado, ela não pode ser executada automaticamente. A não ser que se entenda, por exemplo, a decretação de uma prisão preventiva se estiverem previstos os requisitos legais. Mas, a princípio, não é o caso, por exemplo, do tribunal do júri, em que uma condenação proferida pelo júri acarreta automaticamente na prisão do acusado. Nesse caso, não se aplica essa questão. Mas esse prazo de recurso dos que forem condenados, ele é muito pequeno, né? Então, se o julgamento terminar dia 12, como está previsto, são 5 sessões, hoje, amanhã, na próxima terça, na próxima quarta e na outra sexta-feira, dia 12. E aí, encerra-se o julgamento. O prazo é pequeno, então até 5 dias, me parece, 5 né? dias. 5 dias. Então, até o 5º dia depois do julgamento, aí sim poderá haver decretação de prisão dos eventuais condenados. Sim, em caso de trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF, aí já é possível o início da execução da pena. Mais alguma pergunta, Marcelo? Tem uma pergunta sobre a defesa, as estratégias de defesa, também já mais no caráter opinativo, viu, doutor? Os advogados de defesa, eles têm esse costume, né, de, por ser no mesmo julgamento, combinar algumas estratégias? Ou o senhor acha que, nesse caso, cada um vai tentar, como se diz, salvar o próprio cliente e pode até, talvez, complicar algum dos outros réus? Bom, aí realmente é uma discussão entre os advogados dos acusados. É possível, sim, que exista alguma estratégia em conjunto para tentar favorecer a posição de ambos. Pode ser que talvez alguém tente privilegiar o cliente em detrimento de outro. Então, vai depender muito da estratégia deles. Realmente é algo que eu não consigo afirmar aqui para vocês. Mas, sim, é possível esse conjunto, as defesas se unirem para tentar uma posição mais favorável no processo. Pelo rito, né, estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, agora os advogados de defesa vão fazer a sustentação oral. São 8 advogados, cada um terá 1 hora. O julgamento sendo retomado agora às 2h, se ele não se estender depois de 7 horas da noite, hoje haverá tempo apenas para 5 advogados e amanhã, a sessão sendo retomada, os 3 últimos advogados vão falar. Pelo que o senhor viu, assim, desde o início desse processo, investigação da Polícia Federal, a denúncia do Ministério Público e o que está sendo feito no Supremo, há elementos, o que a Polícia Federal, por exemplo, apresentou, o senhor acha que está consistente, não está? Os advogados de defesa, os réus, têm razão em dizer que não houve golpe, que naquele 8 de janeiro não havia militares, não havia armas, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era vamos dizer assim, o pretendente a assumir o governo depois de um golpe, não estava no Brasil. O senhor acha que há consistência nessa acusação ou não? Bom, é um caso bem complexo e difícil opinar sem ter acesso à íntegra dos autos. Mas a grande discussão, eu acho que é o ponto mais interessante desse processo, justamente vai girar em torno da tentativa, de quando inicia essa execução. Se, de fato, essa reunião, isso seria uma preparação, se entender que é uma mera preparação, então não teríamos aí o crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nem tentativa de golpe. Porém, se entender que ali é o início da execução, então nós podemos falar sim na configuração do crime. Então vai depender muito também do entendimento dos ministros acerca de qual é o início da tentativa. Edilene Lopes, algum questionamento aí de Brasília, diante do que você acompanhou e a perspectiva para essa tarde e os próximos dias? Sim, Eustáquio, eu queria perguntar para o doutor Matheus, caso haja uma discussão sobre a constitucionalidade da anistia, se ela for aprovada, qual seria o principal ponto de questionamento para considerar que a anistia é inconstitucional, em tese, pela experiência do doutor Matheus? Bom, essa é uma questão complexa. Eu não tive acesso ao projeto dessa lei de anistia, então eu precisaria dar uma lida nele para poder opinar com mais embasamento técnico. Doutor, eu tenho uma pergunta sobre uma coisa que pode acontecer, né, nos próximos dias, mas a gente não sabe ainda. Falou muito que talvez se o ministro Luiz Fux, né, pedisse vista, no caso, os outros ministros da turma poderiam até antecipar o voto. Como que é esse processo na primeira turma? Se o ministro pede vista, quem vem depois
pode pedir para antecipar? Isso cabe ao presidente ou acaba que o resto do julgamento fica só para quando voltar mesmo? Sim, é possível esse pedido de antecipação do voto, né? No caso, a ordem. Primeiramente, o relator Alexandre de Moraes, na sequência, o Flávio Dino, posteriormente, o Luiz Fux, Carmen Lúcia e o último a votar é o presidente da turma, que é o Cristiano Zanin. Então, se ficar 2-1, né, o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino, se o Fux pedir vista, ficaria 2, não teria ainda a maioria, né? Aí, no caso, os outros 2 ministros poderiam antecipar o voto e aí já teria uma maioria. Aí, mesmo assim, o cumprimento da pena ficaria só até a conclusão, né? Exatamente. Primeiro vai decidir o mérito, né? Se há autoria e materialidade acerca dos crimes imputados na denúncia. E, posteriormente, em caso de condenação, aí haverá a dosimetria da pena, que os ministros deliberarão sobre qual vai ser a pena de cada um dos acusados. Doutor Matheus, a gente está falando muito em possível ou não decretação de prisão após a suposta condenação, possível condenação, mas a gente está falando também das estratégias de defesa, recurso dos eventuais condenados, mas o Ministério Público também, né, a Procuradoria-Geral da República, ao final do julgamento, ela também pode recorrer, se houver absolvição, se ela não concordar com a pena de algum dos réus? Sim, sim. É também possível o recurso por parte do Ministério Público, como você bem antecipou, em caso de absolvição, ou até mesmo em caso de discordância com a pena. Caso o Ministério Público entenda que a dosimetria foi abaixo do esperado, ele pode recorrer, sim, para tentar um aumento dessa pena dos acusados. E são vários crimes que os réus estão respondendo, que podem ser condenados. E a pena máxima, 43 anos de prisão. É praxe ou não que, em casos como esse, seja, no caso de condenação, a pena máxima seja estabelecida, seja determinada? O senhor acredita que é possível que alguém tome 43 anos de prisão? Bom, realmente é difícil prever esse resultado, né? São muitas circunstâncias. A dosimetria da pena ela é composta de 3 fases. A primeira fase vai avaliar as circunstâncias judiciais, culpabilidade. Posteriormente, a segunda fase vai avaliar as questões das agravantes, circunstâncias agravantes e atenuantes, ou seja, se tiver uma agravante, a pena aumenta, se tiver um atenuante, a pena pode diminuir. E, por fim, na terceira fase, as causas de aumento e de diminuição. Então, todas essas questões vão depender muito do entendimento de cada ministro acerca das hipóteses. Então, é difícil cravar qual seria a pena em caso de eventual condenação. Pois não, Marcelo. Tem uma dúvida também, né, em relação aos questionamentos da defesa, doutor, que eu queria tirar com o senhor, se essa alegação que eles fazem, né, que são dois dos crimes apontados pela Procuradoria-Geral, são muito parecidos, né? A abolição do Estado Democrático e tentativa de golpe de Estado contra o Estado Constitucional Democrático. Esses dois crimes, tipos penais, né, serem muito parecidos, eles podem ser questionados pela defesa, ou isso realmente por ser inédito, né? A gente vai ver o Supremo pela primeira vez se manifestando sobre esses 2 casos. Exatamente. É o primeiro julgamento que envolve esses 2 tipos penais, né? São tipos penais recentes, se eu não me engano, de 2021, a alteração, ou 2022, não me recordo agora, mas é uma alteração recente dessa década. E, a princípio, a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito tem como objeto, né, a conduta criminosa, ela recai sobre algum dos poderes constitucionais, que é basicamente impedir o exercício de algum poder constitucional, por exemplo, o poder judiciário. Então, a vítima, nesse caso, vítima entre aspas, seria, por exemplo, o poder judiciário, o poder legislativo, como exemplo. Já no caso de golpe de Estado, o objeto, né, o objeto que recai a conduta criminosa é o governo constitucionalmente constituído, né, ou seja, o governo eleito. Então, seria, a princípio, o objeto dessa tentativa de golpe é o governo eleito do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, são condutas diferentes que afetam bens diferentes. Mas, a princípio, é possível, talvez, alegar que talvez seria o mesmo caso, seria um único só crime. Isso é um argumento possível pelas defesas. Mas na legislação, então, um é contra o judiciário e o outro é contra o executivo, então. O primeiro diferente. é contra os poderes constitucionais, pode ser o judiciário, o legislativo, o executivo, enquanto o segundo é especificamente contra o governo eleito, que está em vigor, né? O governo já constituído. Doutor Matheus, no caso eu vou perguntar sobre essa ação lá no Supremo, esse caso da tentativa de golpe, mas voltando na questão da Lava Jato. Muitas condenações foram anuladas porque, entre outras coisas, foi questionada a competência do então juiz Sérgio Moro, lá da primeira instância da Justiça Federal no Paraná, para julgar o caso relativo aos crimes cometidos, né, apurados pela Operação Lava Jato. Neste caso, há um questionamento da competência da primeira turma para fazer
o julgamento dessa ação. Há um entendimento de parte dos especialistas, a defesa, de que esse julgamento tinha que ser por todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros, e não pela primeira turma apenas com 5 ministros. O senhor acha que, havendo uma condenação e um recurso da defesa, é possível que esse questionamento ele seja aceito pelo Supremo, porque é a instância máxima, né, de que não deveria ter sido só a primeira turma e sim o pleno do Supremo? Bom, essa questão já foi rejeitada pela primeira turma, então acredito que não veremos ela sendo reexaminada posteriormente. Mesmo em caso de embargo de divergência, esses embargos eles vão ficar restritos à matéria do voto divergente. Então, se entende apenas pela absolvição, vai discutir apenas a questão da absolvição, não vai discutir essa questão da competência. Mas o senhor não acredita que possa haver um recurso da defesa questionando essa competência e o Supremo analisar? Pode até negar, mas ele pode analisar? Bom, como eu disse, já foi analisado, então acredito que agora não seria possível. Na fase inicial, né, já foi. Exatamente. Em sede de defesa prévia, os advogados, as defesas técnicas dos acusados, eles suscitaram essa questão. Essa questão foi examinada e foi rejeitada. Então, não seria possível suscitar ela novamente. Doutor, o Eustáquio citou a questão da Lava Jato, e um debate, né, que eu vejo muito no meio político ultimamente é como que alguns questionamentos da defesa são muito parecidos, né? Antigamente a esquerda questionava muito o Sérgio Moro de estar atuando politicamente, de ter interesses políticos, e agora a direita fala muito isso do Alexandre de Moraes, né, do ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Como o senhor vê, né, os dois lados polarizados parecem que em situações diferentes acabam usando o mesmo argumento para tentar tirar, né, a credencial de um julgamento, minimizar o impacto desse julgamento. Algum lado tem razão em algum momento? Me parece que o correto seria qualquer lado, esquerda ou direita, não importa o espectro político, sempre defender os direitos fundamentais para todos de forma aplicada igualmente, seja meu amigo, seja meu inimigo. O correto é sempre a defesa dos direitos fundamentais. Então, um julgamento ele precisa observar esses direitos fundamentais para que ele seja justo, para que ele seja correto. Então, essa defesa deve ser para todos os lados, não só para a direita ou para a esquerda. Pois é, porque na época da Lava Jato, a argumentação da esquerda, né, ligada ao presidente Lula, é que havia uma perseguição do juiz Sérgio Moro à esquerda e ao presidente Lula, o ex-presidente Lula na época, para que ele não se candidatasse de novo. E agora, o outro lado, né, a direita, capitaneada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, diz que há uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra esse grupo. Como é que... com esse segmento da sociedade. Então, na época do ex-presidente Lula era perseguição, agora não é? Ou é agora e não era antes? Como é que o senhor avalia isso? É uma questão complexa, mas o ideal é que as pessoas deveriam se preocupar com essas garantias processuais em qualquer hipótese. Principalmente quando estão atacando a pessoa que eu não gosto. Principalmente quando está sendo julgada a pessoa que eu não gosto. Então, o ideal é que sempre sejam observadas essas garantias, independente do espectro político. Ô, Edilene Lopes, aí de Brasília, outra pergunta, outro questionamento ao doutor Matheus? Eustáquio, sim. Tem uma questão aqui que, na verdade, é muito recorrente aqui na capital federal, principalmente por causa dessa confusão, dessa polarização que está acontecendo, é se o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguiria reverter sua inelegibilidade, ele já está inelegível por causa de uma condenação anterior, até 2026. Considerando os prazos normais, né, do meio jurídico e considerando também a situação política, um outro precedente que há, que embora a natureza das condenações seja diferente, é um presidente que já foi um ex-presidente preso também. O doutor Matheus acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro, se for condenado, consiga reverter sua inelegibilidade e esteja disponível para disputar as eleições em 2026? Tecnicamente, isso é possível? Bom, é um cenário complexo e eu acredito que existe uma certa dificuldade em reverter essa situação, mas realmente eu não conseguiria opinar acerca do futuro nessa hipótese, mas a princípio é um cenário difícil para o ex-presidente. É porque uma ação é na justiça eleitoral, né? E essa do Supremo, as duas não tem nada a ver uma com a outra, né, doutor? Uma foi uma condenação que ele já teve e esse caso é um outro inquérito, né? Ele não teria esse poder de influenciar o outro. Exatamente, são situações distintas. Agora, e essa questão de anistia? Ela pode ser... Quer dizer, esse julgamento vai terminar nos próximos dias, né?
o ex-presidente Jair Bolsonaro defende a questão da anistia. E aí, até o presidente Lula falou assim, como que o ex-presidente Jair Bolsonaro está pedindo anistia se ele nem foi julgado e condenado ainda? Como é que pode? É um projeto de lei no Congresso Nacional, é o presidente da República, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Em que circunstâncias ocorre uma anistia? É uma questão complexa, né? A princípio, é feito pelo presidente da República... Perdão. É realmente uma questão complexa. É possível de se propor anistia, né? Nem houve a condenação de fato. Não houve a condenação. O correto seria aguardar essa condenação para a gente deliberar. Mas sim, é possível de propor da forma que está sendo feita. Mas, novamente, eu não tive acesso ao texto do projeto, então eu precisaria ler para opinar de forma mais técnica. Mas, a princípio, é possível. Mas seria adequado aguardar essa condenação.